O processo de decomposição de um corpo nos primeiros 40 dias após o enterramento. O calor. Os primeiros dias após o enterramento tornam-se um verdadeiro teste para o corpo humano, que inicia o seu processo de decomposição. O terceiro dia marca o início dessas alterações. As estruturas celulares perdem a viabilidade, o calor corporal desce drasticamente e as temperaturas igualam as do meio ambiente. O oxigênio desaparece e inicia-se a decomposição anaeróbia. Sob influência de bactérias são libertados gases no organismo, metano e ácido sulfídrico, causando um inchaço peculiar e um odor desagradável. A cor da pele logo se altera. Torna-se pálida e, em seguida, assume uma tonalidade avermelhada, provocada pelo aumento da pressão nas veias e nos capilares. Esses processos, embora aparentemente simples, indicam profundas alterações bioquímicas e físico-químicas que ocorrem no organismo. Infelizmente, ou para o mistério da natureza, são estes gases que testemunham o início da destruição ativa. O sulfureto de hidrogênio exala um odor característico que já pode ser sentido em redor do túmulo. Além disso, devido à atividade dos micro-organismos, o aumento da pressão interna nos tecidos faz com que a pele inche e rache e os órgãos internos começam a perder a sua integridade. Existem bactérias que destroem impiedosamente as proteínas e os lípidos, provocando a formação de grandes quantidades de gás e libertando diversos compostos químicos. O corpo começa a perder seus contornos rígidos, transformando-se em algo novo, mas ainda longe da forma final de mineralização. No 9º dia após o enterramento, inicia-se a fase de decomposição ativa, altura em que o processo entra na fase de decomposição acelerada. A reprodução bacteriana entra numa fase intensiva. A pele racha visivelmente, os músculos e os tecidos enchem-se de gases que criam bolhas e contribuem para a formação de inchaços característicos. Durante esse período, vários micro-organismos, bactérias e fungos, segregam uma vasta gama de substâncias bioquímicas que participam na destruição das células. Ao mesmo tempo, o tecido conjuntivo começa a desintegrar-se e a forma do corpo perde gradualmente a sua densidade. Sob a influência da umidade e da acidez do solo, o tecido ósseo torna-se móvel, tornando-se vulnerável, mas mantendo ainda a sua estrutura original. Nesse momento, o corpo já está longe da sua aparência anterior. A sua aparência torna-se completamente inalterada e diferente do que era em vida. A formação de gases torna-se tão intensa que provoca não só a decomposição, mas também uma certa pressão nos tecidos, provocando a sua ruptura e um inchaço visível. Curiosamente, estes processos não só alteram significativamente as características físicas dos restos mortais, como revelam as complexas etapas da transformação do biomaterial em compostos mais simples, que assumem então a forma de substâncias minerais. Passadas algumas semanas, iniciam-se os preparativos para a próxima etapa, a mineralização. Aqueles que estudam estes processos observam que os primeiros 40 dias após a morte são cruciais para a transformação do corpo numa nova forma de matéria. Os tecidos moles são destruídos e a química interna do corpo sofre alterações drásticas. A umidade do solo, combinada com a atividade microbiana e a composição química do meio, cria condições para a dissolução gradual dos tecidos. As alterações de temperatura e pressão no interior das células facilitam transições rápidas das fases iniciais de decomposição para fases mais complexas que determinam o destino do organismo no solo durante longos períodos. Este processo está repleto de mistérios, muitos dos quais os cientistas estão apenas a começar a compreender. Assim, os primeiros 40 dias representam um processo bioquímico complexo e multiestágio. É o momento em que o corpo inicia o seu regresso à natureza, deixa de ser carne e osso e passa a ser parte integrante do ecossistema. A interação intensiva de bactérias, fungos e micro-organismos leva à transformação de substâncias orgânicas complexas noutras mais simples. Isto permite que a Terra insaciável absorva os restos de vida e prepare o terreno para a próxima forma de existência. A decomposição não é apenas destruição, mas o início de um novo ciclo natural. Desde os primeiros dias após a morte até a fase subsequente de mineralização, o corpo muda a nível molecular. Nos capítulos seguintes, examinaremos em detalhe como esses processos continuam após o 40º dia, aprofundando as consequências bioquímicas e ecológicas, revelando a complexidade e a beleza da vida que se torna a Terra. Transformação do corpo em esqueleto e fase de mineralização. Após a destruição ativa dos tecidos moles, inicia-se uma fase em que o organismo humano perde progressivamente a sua forma original. Os músculos e órgãos internos sofrem uma decomposição constante, a sua massa é significativamente reduzida, dando lugar ao processo contínuo de mineralização.
Esta transição de tecido vivo para sedimento mineral é importante para uma compreensão completa das transformações que o corpo sofre no subsolo. A atividade bacteriana aqui não enfraquece. Pelo contrário, cobre novas áreas, contribuindo para a rápida desintegração das estruturas orgânicas. As reservas de energia dentro dos tecidos estão quase esgotadas e começa a destruição profunda do tecido conjuntivo. Enquanto isso, outros organismos, como os vermes e os insetos, participam ativamente neste processo, ajudando a acelerar a decomposição. A sua atividade biológica garante o processamento mecânico dos restos, alargando o espaço para micro-organismos e outras bactérias. A mobilidade dessas criaturas afeta a penetração de oxigênio, apesar do acesso limitado, mantendo as reações bioquímicas num novo patamar. Esta união de micro- e macro-organismos ilustra a singularidade do ecossistema do solo, que transforma o organismo numa fonte de nutrientes necessários para a manutenção da vida. Os ossos estão sujeitos a alterações graduais, apesar de serem preservados durante mais tempo do que os tecidos moles. A umidade e a acidez do solo afetam o amolecimento e a dissolução gradual dos componentes minerais dos ossos. A água, ao penetrar nas estruturas ósseas, remove o cálcio e outros minerais que conferem dureza ao osso. Este processo torna os ossos mais frágeis, criando condições favoráveis para futuras destruições. As alterações na composição química do tecido ósseo alteram sua resistência, o que é importante considerar quando se estudam processos de decomposição a longo prazo em diferentes condições do solo. As raízes das plantas desempenham um papel surpreendente na destruição dos ossos. Ao enrolarem-se em restos ósseos, as raízes podem penetrar em microfissuras e alargá-las, facilitando a destruição mecânica. Além disso, as raízes segregam ácidos orgânicos que aceleram a dissolução dos minerais dos ossos. Essa interação ocorre em estreita cooperação com os micro-organismos, o que cria um efeito complexo no processo de decomposição. As plantas participam, assim, ativamente no processamento dos resíduos, transformando-os em elementos úteis para o seu próprio desenvolvimento, fechando o ciclo natural da vida. Aos 6 meses restam basicamente apenas os ossos, a estrutura do corpo humano, e vai perdendo gradualmente a sua integridade. Apesar da resistência inicial, os ossos tornam-se vulneráveis à exposição prolongada à umidade, aos micro-organismos e aos produtos químicos. Como resultado, a sua estrutura enfraquece, o que acaba por levar à destruição completa. Este período pode ser comparado à última fase da transformação, quando materiais cada vez mais duros exibem um efeito de fragilidade crescente, anunciando o início da mineralização. Os investigadores observam que a taxa de destruição depende de muitos fatores, incluindo o clima e a composição do solo. A mineralização começa a moldar ativamente o estado futuro dos restos mortais, convertendo-os da fase orgânica para a mineral. Este processo significa a reestruturação do tecido ósseo a nível químico, com a formação de minerais que vão substituir gradualmente a substância original. De facto, os restos mortais nesta fase passam a fazer parte da camada geológica, fundindo-se com a Terra. Os minerais ajudam a preservar a forma dos ossos durante algum tempo, mas o objetivo final do processo é o retorno dos elementos ao ciclo natural. Essa etapa é importante para compreender como o corpo faz a transição para uma nova forma de existência. A influência dos micro-organismos no processo de mineralização não pode ser subestimada. Não só destroem a matéria orgânica, como também promovem a formação de minerais através de reações bioquímicas complexas. Os fungos e as bactérias presentes no solo interagem ativamente com o tecido ósseo, criando condições favoráveis para uma nova vida. Esta etapa enfatiza o ciclo unificado da matéria e da energia na natureza, demonstrando que, mesmo após a morte, o corpo permanece um sistema dinâmico. Esta abordagem muda a ideia tradicional da morte, mostrando-a como parte de uma cadeia interminável de existência. Juntamente com a mineralização, os restos mortais são gradualmente incorporados no ecossistema do solo. Os ossos tornam-se uma fonte de nutrientes para fungos e micro-organismos que, por sua vez, contribuem para a saúde do solo e para o desenvolvimento da vegetação. É aqui que se manifesta a estreita ligação entre o corpo humano e a natureza envolvente. Esse processo pode ser considerado o estágio final das profundas metamorfoses que se iniciaram logo no início do enterramento. Com o passar do tempo, estas transformações afetam não só a estrutura física dos restos, mas também o metabolismo bioquímico do solo. Resta salientar que o conhecimento desta fase nos revela importantes funções ecológicas da decomposição. Ajuda-nos a compreender não só o significado biológico, mas também filosófico do processo de morte. O corpo humano, tendo sofrido transformações complexas, serve de base a novas formas de vida, fechando o ciclo vital. É esta perspectiva que nos permite encarar a morte não como um fim, mas como uma transformação com um profundo impacto
Tudo que acontece tem o seu papel na manutenção do equilíbrio e do desenvolvimento diversificado da natureza que nos rodeia. As alterações escritas são uma preparação para a etapa seguinte, quando os restos mortais passam a fazer parte do solo numa forma mais orgânica e mineral. No processo de acumulação mineral e amolecimento dos ossos, o organismo prepara-se para a fusão final com o meio ambiente. Essas metamorfoses já não são visíveis a olho nu, mas são de grande importância para a ecologia e a arqueologia. O período seguinte, 6 meses após o enterro, revelará o futuro destino dos restos mortais e a sua influência na Terra e nos organismos vivos. É sobre isso que falaremos na parte final da nossa história, revelando o ciclo único da vida e da morte, interação dos restos com o solo e o ciclo natural da vida. 1 ano após o enterramento, o corpo humano sofre uma transformação notável, tornando-se não só restos mortais, mas parte de um ecossistema complexo e vivo. Os restos ósseos, que até há pouco tempo representavam um forte suporte para os organismos, interagem agora lentamente com o solo. Este processo marca uma etapa fundamental na transformação da matéria corporal numa nova fonte de vida, acessível a muitos micro-organismos e macro-organismos. As bactérias e os fungos que vivem no solo continuam a afetar ativamente os ossos. Produzem enzimas que ajudam a quebrar a matriz mineral, o que leva à lixiviação gradual de cálcio e fosfatos. Por sua vez, isso torna os ossos mais porosos e frágeis. De particular importância são as minhocas e os pequenos insetos que penetram nos restos, acelerando o esmagamento mecânico. Trituram a matéria orgânica, transformando-a numa massa fina e porosa que enriquece significativamente o solo. Surpreendentemente, por detrás dessa ação invisível existe um poderoso ciclo bioquímico. A matéria orgânica que absorveu a energia vital do homem decompõe-se agora gradualmente, libertando nutrientes no solo, que se tornam a base nutricional das plantas. Dessa forma, o carbono, o azoto e os microelementos regressam ao ciclo da vida. A fauna e a flora, que dependem deste fluxo, mantêm ativamente o equilíbrio do ecossistema, transformando a morte numa espécie de ato de criação. O ecossistema do solo assemelha-se a uma rede de organismos interdependentes que, pela sua própria existência, garantem a regeneração da natureza. Os micro-organismos atuam como os primeiros elos, iniciando a decomposição. Participantes secundários, como minhocas e insetos, trituram o material. E as plantas assimilam os elementos libertados para o crescimento. Assim, o corpo, outrora repositório da individualidade e da memória de uma pessoa viva, passa a fazer parte de um complexo mecanismo de manutenção da vida no planeta. Neste ciclo, a morte assume um significado diferente, não uma perda, mas uma transição para uma nova forma de existência, a participação na rotação infinita dos elementos. Cada átomo anteriormente presente no organismo encontra uma nova utilidade nas plantas, nos animais e até na atmosfera. A taça da vida está constantemente cheia e a transbordar, o que nos obriga a repensar as visões tradicionais sobre o fim da existência humana. Este é um regresso à natureza com um profundo significado filosófico. Compreender este processo torna-se especialmente importante porque nos recorda a nossa unidade indissociável com o mundo envolvente. Legado do corpo deixado na Terra é transformado numa força que sustenta o crescimento e o desenvolvimento de novos organismos. Isso serve como um lembrete de que é impossível existir isolado da natureza, que o homem é uma parte do grande círculo da biosfera. Assim, o ciclo anual de decomposição não é apenas um facto físico, mas um momento histórico, em que a história individual se funde com a história biológica da Terra. O processo é mais do que complexo, envolvendo muitas etapas, desde a decomposição celular, a mineralização e a transição gradual para os processos de suporte de vida, tornando-se uma maravilhosa ilustração do renascimento permanente. Compreender este ciclo significa ver a morte não como inimigo, mas como um participante importante no equilíbrio natural. Uma perspectiva surpreendente abre-se aos investigadores e às pessoas comuns, a percepção da morte como elemento de partida e ao mesmo tempo o nascimento de algo novo, com participação humana no movimento constante da matéria e da energia. Os restos mortais tornam-se não só um objeto de estudo, mas um elemento de ligação entre passado e futuro. Em última análise, a história da decomposição ensina-nos a paciência e a compreensão da mudança eterna. Ao tornar-se parte do solo e dos organismos, o corpo continua a influenciar o mundo, sustentando a vida a nível microscópico e participando em processos globais. É este conhecimento que permite que a mortalidade adquira um novo significado, dando profundidade aos rituais familiares de despedida e respeito pelos que partiram. É neste sentido que podemos continuar a procurar respostas sobre a natureza da vida e da morte, aprofundando as mudanças e as interações bioquímicas que ocorrem após a transição do corpo para a Terra.
A etapa seguinte é dedicada a uma compreensão ainda mais profunda dos mistérios e segredos que rodeiam este processo complexo, mas incrivelmente importante.